resolver aí 4 questões sobre integração envolvendo substituição trigonométrica. O método, ele é basicamente, como eu já falei na aula, ele é basicamente a mesma coisa lá da substituição. Só que agora, como o nome diz, você vai pegar uma substituição usando regras lá da nossa trigonometria. E aí são basicamente 3 substituições que a gente trabalha, certo? Uma utilizando tangente, uma utilizando secante e a outra utilizando seno. Muitas pessoas às vezes me perguntam, tá, Tônia, eu tenho que decorar esse triângulo, essa posição? Se você quiser decorar, bem, eu não tenho nada a questionar quanto a isso. Mas uma forma, ela é simples de você entender. O que é que você tem? Primeira coisa, você vai desenhar esse triângulo e vai olhar a posição aí do nosso ângulo. Definir, meu ângulo é aí. Você tem que saber, isso aí sim você tem que saber. Você tem que fazer 3 substituições. Uma tangente, uma seno e uma secante. E é mais fácil do que você entender a posição, como se distribui aí o nosso triângulo, né? A gente pensa, o que eu tenho que fazer para aparecer tangente? Eu vou precisar de 2 catetos. Cateto oposto e cateto adjacente. Então, se você olhar aqui, ó, X, que é o cateto oposto ao ângulo, e A, o cateto adjacente, X sobre A seria tangente. Então, se X sobre A, vou colocar aqui, se X sobre A é exatamente a nossa tangente desse ângulo, você vai passar o A multiplicando. Então, a primeira substituição seria a tangente de θ. Da mesma coisa para o seno. O que é que eu preciso para chegar no seno? Cateto oposto e a hipotenusa. Só que o x tem que ficar no numerador, né? Então, se eu vou fazer o cateto oposto, esse lado, sobre isso, então, obviamente, aqui vai ter que ficar o x e aqui vai ter que ficar o nosso a. Porque aí, quando você fizer x sobre a, vai ser exatamente o seu seno de θ, portanto, o x é a seno de θ. Percebe? Da mesma forma, para aparecer a secante. Secante, eu sei que é 1 sobre cosseno. E cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, perceba que aqui, ó, se você fosse calcular o cosseno, ficaria A, olha para cá, ficaria A sobre X, né? Ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas eu não quero A sobre X. Eu quero X sobre A, para aparecer exatamente a secante. Então, a gente não precisa decorar, de fato, a posição que vai ficar cada lado desse. Mas também, à medida que você vai fazendo questões, você vai entendendo o que você tem que fazer nas substituições. Vai ficando mais simples, certo? Então, vamos para a primeira questão. Perceba que essa questão, agora, está dando para a gente uma fórmula geral, né? Não tem números aí, tem letras. Mas quem é que está fazendo o papel da nossa variável? Nesse caso aqui, e talvez isso tivesse que ficar mais claro na nossa questão, certo? A variável é U. Então, U vai ser aí para a gente a nossa variável em questão. Então, a pergunta é, como é que vai ser aí o nosso triângulo? O que é que eu vou ter que substituir? Como é que a gente substitui isso? A gente tem que olhar o que é que está aparecendo. Perceba que aqui, ó, está aparecendo U ao quadrado menos A ao quadrado. Então, a gente vai ter que pensar como é que eu vou montar esse triângulo de forma que apareça isso. E aí você vai lembrar das nossas substituições e aí vai pensar aí exatamente nesse nosso triângulo aqui, onde está se referindo ao nosso ângulo θ aqui. Aí vamos lá. Qual é a substituição que a gente tem que fazer nesse caso para continuar a questão? Quem é que eu vou chamar de U? Que vai ser a secante de θ. Então, vamos colocar aqui a secante de θ. De fato, se você fizesse A sobre U, olha o que a gente tem no triângulo. A gente tem aí o cateto adjacente e a hipotenusa, né? Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa,
vai ser algo envolvendo o cosseno. Ah, mas eu vou ter o inverso disso, né? E aí, esse inverso é exatamente a nossa secante, certo? Então, aqui eu vou precisar também quem é a d de u. Então, a gente precisa saber quem é a derivada da secante. De novo, pergunto a vocês, quem é que vai ser a derivada da secante? Então, vai ficar secante de θ, tangente de θ, só que aqui a gente não pode esquecer de um detalhe. De um lado a gente está derivando com respeito a u, do outro a gente está derivando com respeito a θ. Então, a gente não vai poder esquecer que vai aparecer aí um d de θ, certo? Então, a gente vai pegar essa questão agora e vai tentar mexer nela. Como? Onde tem u, a gente vai fazer a substituição que a gente está propondo. Então, aqui, ó, de novo, vou integrar, beleza? Então, aqui, ó, vou colocar aqui. Onde tem u, vai ser isso. Então, vou fazer bem passo a passo essa primeira aqui. Então, ficaria A. Deixa eu... Isso que eu ia fazer bem passo a passo, mas eu já comecei aqui, então vamos colocar aqui. Esse seria o u ao quadrado, né? Claramente aqui. E agora o nosso d de u. O d de u vai aparecer, ó. A secante de θ, tangente de θ, e aí o nosso d de θ. Vamos fazer agora esse denominador aí. De novo, u ao quadrado vai aparecer a mesma coisa que apareceu ali, ó. A ao quadrado, secante ao quadrado de θ, menos a ao quadrado. E agora é extremamente importante que a gente lembre de relações fundamentais aí da nossa trigonometria. A gente vai precisar lembrar que toda vez que a gente tem, vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, um mais tangente ao quadrado de θ, vai ser secante ao quadrado de θ. Se a gente tem isso, consequentemente, secante ao quadrado de θ menos 1 vai ser a tangente, né? Então, é essa relação que a gente vai utilizar agora quando a gente colocar aí os termos em evidências. Por quê? A gente vai ter aqui, ó, integral. Percebe que em cima vai ficar ó, a ao cubo, porque ficou a ao quadrado com o a daqui. Então, vai aparecer também um secante ao cubo de θ. Percebe que esse começo é bem simples, não tem dificuldade, é só prestar atenção aí mesmo na parte algébrica que envolve as potências, né? Nessa parte aqui de baixo agora que a gente vai ter que prestar atenção. Porque se você analisar a ao quadrado, secante ao quadrado de θ menos a ao quadrado, você vai colocar o a ao quadrado em evidência. Então, vai aparecer um secante ao quadrado de θ menos 1. Só que tudo isso a gente ainda pode substituir, ó, utilizando aquela relação aqui que a gente está expondo aqui em cima, de 1 mais tangente ao quadrado ser igual a secante. Então, secante ao quadrado menos 1 é a tangente. Então, isso daqui vai ficar ó, a ao quadrado, tangente ao quadrado de θ. Só que tudo isso, se você observar, está dentro de uma raiz. Se está dentro de uma raiz, quando a gente tomar a raiz disso aqui, ó, vai ficar a tangente de θ. E agora a gente vai pegar isso aqui e vai tentar simplificar isso que a gente fez. Se você perceber, ó, tem um tangente aqui e tem um tangente aqui. Então, vai estar sobrando para a gente apenas integral a. Eu posso cortar aqui, então vai aparecer aqui ó, um a ao quadrado secante ao cubo de θ, d de θ. É isso que vai aparecer para a gente. Aí, de novo. Eita, apareceu agora uma secante. Como é que eu vou escrever isso? Então, se a gente voltar aqui, a gente tem uma colinha aí, que é exatamente a integral aí de recorrência da nossa secante. Então, olha o que a gente vai ter. Ó. Eu quero ali na questão um secante. Perceba que eu parei um pouquinho a questão que a gente estava fazendo,
vou para um espaço à parte, resolvo a nova integral que está aparecendo para a gente voltar. Então, secante de θ aqui, d de θ, vai ser igual aqui, ó. O n é o expoente. Nosso expoente é 3. Então, vai ficar, ó, vou colocar aqui em cima, tá? Então, vai ficar secante, 3 menos 2, então vai ficar 1 de θ, tangente de θ, sobre n menos 1. Então, vai ficar 3 menos 1, 2. Mais 3 menos 2, que é 1, sobre 2. Integral agora de secante de 3 menos 2. Então, integral da secante de θ, d de θ. Mas a integral da secante a gente já conhece. Eu também coloquei aí para vocês, que é ln de módulo da secante mais a tangente. Então, a nossa integral aqui da secante ao cubo de θ, d de θ, passa a ser simplesmente, ó, meio secante de θ, tangente de θ. Anota isso aí porque a gente vai passar para outra página e isso não vai ficar lá, certo? Mais meio ln secante de θ mais tangente de θ. Mais aí uma nova constantezinha, né? Que a gente já sabe, sempre vai ter que colocar ela. Só que lá, a gente ainda precisa de um a ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, ficou pegando o resultado que a gente já tinha. Então, vai ficar a ao quadrado sobre 2, secante de θ, tangente de θ, mais a ao quadrado sobre 2. Se você quisesse, poderia continuar deixando o a ao quadrado sobre 2 em evidência, não teria problema nenhum, certo? Só simplificação dos cálculos. ln secante de θ mais tangente de θ. Mais aí uma constante. Então, a pergunta nossa é, será que a gente finalizou a questão? Basicamente, sim. A gente já fez todo o processo de substituição. A questão é, a gente está querendo que chegue em algo na dependência de U e não na dependência de θ. Como que a gente vai fazer isso? Aí volta lá para o início da questão de novo, onde a gente trabalhou com um triângulo. Aquele triângulo vai ser extremamente importante para a gente fazer essa volta. Então, agora, ó, a gente vai voltar aqui, ó. Integral, logo, integral de U ao quadrado. A gente vai voltar, então eu vou escrever tudo aqui de novo. U ao quadrado menos A ao quadrado é d de U, né? Vai ser igual a. O A ao quadrado vai permanecer o A ao quadrado, né? Que já estava lá na questão. Eu vou colocar aqui o A ao quadrado sobre 2 em evidência, para a gente não ter que estar repetindo sempre ele, certo? O que a gente precisa? Secante de θ. A gente vai olhar agora para o nosso triângulo aqui e vai definir quem é secante de θ. Se você observar aqui, ó, secante de θ é exatamente a substituição que a gente fez. Então, vai ser U sobre A, certo? Então, vai aparecer aqui agora, ó, U sobre A, para ser aí o lugar da nossa secante. E é a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é isso, essa raiz, sobre, no caso, o cateto adjacente, que é A. Portanto, vai aparecer aí para a gente um U ao quadrado menos A ao quadrado sobre aí o nosso A. Beleza, descobrimos quem é a tangente. O que é que eu preciso mais? Perceba aqui que o A ao quadrado sobre 2 está em evidência, então não vou repeti-lo, certo? ln, perceba que aqui ele vai aparecer as mesmas coisas que a gente acabou de usar. Então, a técnica se resume bem rapidinho, né? Secante vai ser U sobre A, mais tangente aí vai ser a raiz de U ao quadrado menos A ao quadrado sobre o nosso A. Se você perceber ainda,
Aqui você poderia simplificar esse a ao quadrado com a ao quadrado aqui, certo? Ou seja, iria distribuir de novo. Mas aí, se você para aqui, a questão está resolvida. Então, está ok. O que a gente queria mostrar, vamos olhar lá, era exatamente isso daqui. Perceba que aqui, ó, nesse primeiro item, aparecia aqui um a ao quadrado e aqui fora também aparecia um a ao quadrado. E aí cortou. Era exatamente o que eu estava citando para vocês que poderia ser feito. Nesse caso agora, é uma questãozinha usando a tangente, porque vai aparecer os dois positivos aí, certo? Então, nesse caso, o triângulo que a gente vai estar utilizando é esse. A nossa substituição agora vai ser a tangente. Porque quando você pega o x sobre 2, ou seja, cateto oposto sobre o cateto adjacente, dá a tangente. Então, aqui, vamos lá. Nossa substituição, qual é que vai ser? A gente vai ter aí que x sobre 2 seria tangente, então vai aparecer um 2, tangente de θ. E agora o nosso d de x, quem é que vai ser a derivada da tangente? Vai aparecer 2 secante ao quadrado de θ, d de θ. Acabou. Fiz a nossa substituição. Esqueça o triângulo por um momento. Vou fazer a substituição de x para θ, né? Então, essa integral agora vai ficar, ó, integral, no lugar do x ao cubo vai aparecer, ó, 2 tangente de θ. Tudo isso aqui agora ao cubo, d de θ. No lugar de d de θ vai aparecer 2, é quase um trava-língua isso, né? 2 secante ao quadrado de θ, d de θ, sobre aí, vamos ver o que é que vai aparecer embaixo. Perceber que, de novo, a gente vai estar recorrendo àquelas relações trigonométricas. X ao quadrado, eu já vou colocar direto, certo? Então, vai ficar, ó, no lugar do x, é 2 tangente de θ. Então, x ao quadrado vai aparecer 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Aí aqui vocês já entenderam o que é que a gente vai ter que fazer. Vocês já viram que apareceu tangente mais alguma coisa, a gente vai transformar isso em uma secante. Como? Primeiro, ó, Marco, o que é que a gente vai fazer de novo? Primeira coisa é você olhar para cá e colocar o 4 em evidência. Se você coloca o 4 em evidência, dentro vai ficar apenas tangente ao quadrado mais 1. Só que tudo isso ainda está dentro de uma raiz, né? Então, aqui em cima, vou ajeitar o que está aqui em cima. Vai aparecer 8, vou colocar aqui mais direto. Vai aparecer, ó, 8 daqui com 2 daqui, então vai aparecer 16. Tangente ao cubo de θ, secante ao quadrado de θ, d de θ. Aí vamos ver o que é que vai aparecer aqui embaixo agora. De novo, eu vou fazer mais direto. Vou só escrever aqui, ó. 4 tangente ao quadrado de θ mais 4 é a mesma coisa. Coloco o 4 em evidência. Tangente ao quadrado de θ mais 1. Isso daqui agora para a gente é exatamente a secante ao quadrado, né? Então, você está com isso. Só que você tem isso dentro de uma raiz. Você pode separar, raiz do 4 é 2 e a raiz do secante ao quadrado é a secante. Então, aqui embaixo vai aparecer apenas 2 secante de θ. E agora a gente vai aqui simplificar. Percebe que 16 aqui simplificou com 2, vai dar 8, né? Secante ao quadrado com secante vai desaparecer aqui o ao quadrado. Então, a gente vai ter aí apenas 8 integral, agora, de tangente ao cubo de θ, secante de θ, d de θ. O que a gente vai fazer agora nesse processo? Percebe que está aparecendo aí
secante e tangente. Então, é imediato a gente pensar quem é a integral da secante. Apareceria aí para a gente o quê? Um secante tangente, né? Ah, mas não tem um secante sobrando aí, então não pode. A integral da tangente não aparece secante assim. Apareceria 1 sobre secante ao quadrado. Também não dá certo, né? Então, eu vou pegar. Antes de fazer a substituição que a gente quer, a gente vai mexer um pouquinho mais. A gente vai pegar, escrever esse tangente ao cubo, vou dividi-lo. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 8, integral, onde tem tangente, vou estar escrevendo aí como tangente ao quadrado de θ, tangente de θ, e agora secante de θ, d de θ. Ainda não tem o que eu quero. Eu ainda não consigo fazer essa substituição. Então, o que a gente vai fazer? Tangente ao quadrado mais 1 é secante. Então, vamos lá. Então, vai aparecer agora, ó, 8 integral, onde tem tangente ao quadrado, então vai ficar secante ao quadrado de θ menos 1. Apareceu agora um tangente de novo, o tangente está aqui, e apareceu agora um secante de θ, d de θ. O que a gente faz com isso agora? A gente pode sair multiplicando isso e organizar o processo. Por quê? Porque agora a gente vai ter aqui, vou escrever aqui de novo para a gente. Na verdade, nem precisaria fazer isso, porque daqui direto você pode fazer uma substituição, percebe? Todo mundo consegue perceber que eu não preciso multiplicar, de novo, separar em duas integrais, que a gente já consegue fazer direto. Quem seria a substituição para eu fazer direto? Então, eu vou chamar U de secante de θ, porque quando eu fizer d de U, vai aparecer aí para a gente secante de θ, tangente θ, d de θ. Ou seja, aqui, ó, vai aparecer para a gente U ao quadrado menos 1. E nesse espaço aqui, está aparecendo exatamente o nosso d de U. Então, percebe que agora a gente vai ter isso daqui, ó. 8 integral, pode até separar, de U ao quadrado d de U menos 8 integral de d de U. Só que agora não tem mais dificuldade, né? Quando a gente resolver aí, vai aparecer um 8, vou colocar de novo em evidência aqui, certo? Estou só mexendo com esse 8 aí, mas não precisava. E é a integral de U ao cubo. Essa é para saber na ponta da língua, né? Vai ser aí quem pra gente? U ao cubo sobre 3 menos a integral de d de U é o próprio U. Beleza, mais uma constante. Agora a gente tem que analisar os passos que a gente fez. A gente estava em x, passou para θ e agora a gente passou para U. A gente tem que voltar tudo isso. Então, a gente vai ter que primeiro escrever aqui como sendo, colocar aqui embaixo, mas eu acredito que para todo mundo está bem visível aí. Então, vai ser 8 secante ao cubo de θ sobre 3 menos secante de θ mais uma constante. Terminou o problema? Não. A gente vai necessariamente ter que voltar para a variável x. Para voltar para a variável x, eu vou precisar de quem é secante de θ. Só que quando você olha aqui, nesse triângulo, quando você faz secante de θ, é 1 sobre cosseno. Cosseno era 2 sobre essa raiz, então vai aparecer essa raiz aí sobre 2. Na verdade, eu vou deixar aqui para que vocês façam essa substituição aqui para a variável u agora. No lugar de secante, você ia substituir pelaquela raiz sobre 2, certo? Lembrando que o 2 também vai elevar aqui ao cubo, beleza? Então, vai ficar uma raiz ao quadrado, a terceira potência, sobre 8,
Isso ainda é sobre 3. Então, vai aparecer um sobre 24, né? Só que tem um 8 fora. Você pode simplificar. Menos essa raiz aí sobre 2 vezes o 8 que está lá fora. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Nesse caso, a gente sempre tá trabalhando aqui com integrais indefinidas. Porém, se a integral fosse definida e à medida que você fosse fazendo as substituições, você fosse mudando os limites de integração, quando chegasse aqui em u, você já poderia dar o resultado. Não precisaria necessariamente voltar lá para a variável x. Eu, particularmente, como eu já disse para vocês, eu prefiro levar sem os limites de integração, lá no final, voltar para a variável inicial e substituir aqueles limites. Mas é uma questão de gosto, é uma questão de praticidade. Eu prefiro isso. Tem gente que prefere ir fazendo logo o todo, certo? Então, fica ao critério de vocês. Então, vamos aí para a próxima questão. Nessa próxima questão, a gente tem aí integral de 0 a r, ou seja, a gente tem uma integral definida agora. A gente tem nosso triângulozinho aqui para auxiliar, onde aqui é exatamente o nosso ângulo θ. Quem é a substituição? Quem é que vai ser nosso x e quem é que vai ser o nosso d de x? R, que é a nossa constante, seno de θ. De novo, como é que eu olho para o triângulo e percebo isso? Gente, o x aqui está fazendo o papel do cateto oposto. O r está fazendo o papel da hipotenusa. Então, nossa substituição vai ser x sobre r igual a seno de θ. De novo, quem é a derivada aqui? Vai ser r cosseno de θ. Não podemos esquecer aí o nosso d de θ, né? Só que agora, a gente vai fazer do jeito que eu não costumo fazer. Eu acabei de citar isso para vocês. Eu levo sempre como integral indefinida, no final eu volto para usar os limites de integração. A gente vai fazer já mudando esses limites de integração, certo? Como é que a gente faz isso? O que é que a gente tem? Quando x for zero, aí vamos lá prestar atenção aqui. Se x for zero, quem é que vai ser o nosso θ? A gente vai substituir. Ó. Vai ficar 0 sobre r é igual a seno de θ, né? Aí eu pergunto para vocês, quem seria, vai aparecer aqui, ó, seno de θ igual a 0. Então, quem seria o nosso θ? 0. Então, aqui, ó, onde tiver 0, não vai mudar nada. Vou continuar aqui, 0. Certo? Aí agora, R. Quem é que vai ser? Então, vamos aqui de novo. Vai ficar bem bagunçado aqui, mas vamos fazer isso aqui. Se o x for R. Se x for R, no lugar do x aqui, a gente vai substituir. Então, vai ficar R sobre R igual a seno de θ. Ou seja, seno de θ é exatamente igual a 1. Quem é que vai ser o nosso θ aí? Vai ser π sobre 2 radiano. Então, ao invés de estar trabalhando agora de 0 a r, já que eu vou fazer essa mudança de variável, os limites de integração vai ficar de 0 até π sobre 2. Então, agora vamos continuar aqui. O r ao quadrado eu não vou mexer, né? Porque é a nossa constante. No lugar do x ao quadrado vai aparecer r seno tudo isso ao quadrado. Ou seja, vai aparecer um r seno ao quadrado de θ. E aí vai aparecer agora o d de x, que vai ser r cosseno de θ, d de θ. Aí vamos lá. Quem é que vai ficar essa integral aqui? Ó? Primeira coisa, vamos fazendo aqui. Vou botar o r ao quadrado em evidência de novo, né? Então, esse processo aí dentro vocês já sabem. Então, vai ficar ó, r ao quadrado 1 menos seno ao quadrado de θ. Só que 1 menos seno ao quadrado de θ, lá da relação fundamental, a gente sabe que é o cosseno ao quadrado de θ.
como está dentro da raiz, vai sobrar agora, ó, um R cosseno de θ, tirei a raiz, e fora também está R cosseno de θ, d de θ. Ou seja, a nossa integral vai ser de 0 até π sobre 2, aí de R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, d de θ. Quando a gente escreve isso daqui, vou colocar esse R ao quadrado fora e vou resolver a integral da cosseno. Eu lembro qual é a integral da cosseno. Se você não lembra, teria que resolver, certo? Então, resolvendo por partes, ficaria cosseno de θ, seno de θ, sobre 2, mais θ sobre 2. E agora, aplicando os nossos limites de integração de 0 até π sobre 2. Percebe que nesse caso, como a integral é pequenininha, a gente fazer a substituição logo dos limites de integração, vai ficar mais fácil, que já vai dar nosso resultado. A gente não vai precisar voltar para outra variável e substituir de novo. Então, agora, ó, vamos lá. Quem é que vai ficar aqui? Ó? O R ao quadrado, vou deixar aqui fora. Vou substituir aí em π sobre 2. Quando a gente substitui em π sobre 2, cosseno de 90 é 0. Então, esse primeiro termo aqui vai embora. Aqui vai ficar π sobre 2 sobre 2. Ou seja, vai aparecer aí um π sobre 4. Aí agora, ó, menos, de novo, quando eu substituir no zero, seno de 0 é 0. Então, esse primeiro termo aqui todo também vai embora. E aqui vai ficar 0 sobre 2, também vai embora. Ou seja, vai ficar apenas aí, não vai precisar desse menos. Vai ficar apenas isso. E vai dar para a gente aí R ao quadrado e sobre 4. Ou seja, chegamos no nosso resultado que a gente estava procurando. Inicialmente, quando a gente vê essa questão, dá uma ideia para a gente de usar frações parciais, né? Se você fosse usar frações parciais, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar. A gente, só para relembrar aí a aula passada, a gente tem um termo irredutível ao quadrado. Termo ao quadrado irredutível ao quadrado, né? Então, apareceria, ó, escrevendo como frações parciais, um ax mais b sobre x ao quadrado mais 2x mais 3 mais um 6x mais d sobre x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado, né? Então, a primeira ideia, pelo menos a minha, quando eu olho para essa questão, é usar frações parciais. Só que se você fizesse isso daqui, você iria encontrar exatamente que A é 0, que B é 0, que C é menos 1 e que D era 1. Então, essa integral, quando você colocasse aqui, iria ser 0, né? Ou seja, iria sumir tudo isso. Aqui apareceria exatamente, ó, integral de menos x mais 1 sobre esse cara ao quadrado. Ou seja, não ia mudar em nada. A gente ia voltar para o nosso começo, percebe? Então, nesse caso, significa que usar frações parciais aí não vai resolver. Como eu já citei lá na aula, a primeira coisa é a gente perceber, que foi o que eu acabei de comentar para vocês, se eu não lembrava que eu tinha colocado, é a gente perceber aí como reescrever essa funçãozinha de segundo grau desses termos. Então, isso daqui, ó, percebe que isso que a gente está escrevendo aqui pode ser escrito como x mais 1 ao quadrado.
E é nisso que a gente vai fazer a substituição agora. Porque agora, ó, a nossa integral, ela vai passar a ser, vou tentar economizar espaço ao máximo aqui, menos x mais 1 sobre, nisso daqui agora vai aparecer x mais 1 ao quadrado mais 2, tudo isso ao quadrado, d de x. Quando a gente fizer essa substituição, o que a gente vai ter? Se eu chamar u de x mais 1, mas aqui em cima aparece um menos x. Se aparece um menos x, a gente vai ter que fazer aqui, ó, quem seria ele. Então, se você traz o x para cá, ficaria lá do outro lado, menos u mais 1. Então, esse é o valor de menos x, é o que você vai ter que substituir. Então, aqui passará a ser, ó, no lugar de menos x, menos u mais 1, mais o outro 1 que estava já na questão. E aqui vai passar a ser u ao quadrado mais 2 ao quadrado. D de x, mas o D de x é o próprio D de u, beleza? Vou organizar aí, vai aparecer um menos u mais 2, né? Ou seja, isso é a mesma coisa, integral de menos u sobre u ao quadrado mais 2 ao quadrado, D de u, né? Mais integral 1d de u, o próprio d de u, u ao quadrado mais 2, isso aqui agora ao quadrado. E aí na aula eu chamei a atenção para vocês o que é que a gente tinha que fazer. E aí claramente, nessa daqui, a gente iria fazer uma outra substituição. Por exemplo, a gente vai chamar aí v agora de u ao quadrado mais 2. Que vai implicar que d de v vai ser 2u d de u. Mas o que a gente está querendo que apareça é menos u d de u ali na nossa integral, né? Eu vou chamar essa integral aqui de 1, para que fique um pouquinho mais organizado. Então, aqui a gente vai ter ó, que menos meio d de v vai ser menos u d de u. Então, essa primeira integral aí da gente vai ficar exatamente menos meio integral menos o d de u, tá aqui, então vai ficar apenas o d de v. A gente tinha aqui embaixo agora, ó, v ao quadrado. A gente pode escrever isso ainda como v elevado a menos 2, só para facilitar a questão do cálculo. Já em termos de u, como é que vai ficar essa integral? Percebe que aqui, ó, vai ficar v, resolvendo essa integral, vai ficar menos 1 sobre v, né? Então, vai ficar menos meio 1 sobre v. Então, vai aparecer um mais aqui. No lugar do v, vai aparecer um u ao quadrado mais 2. Mais uma constantezinha C1, né? Ou seja, isso daqui ainda, voltando para a nossa variável x, que é o nosso interesse, vai ficar meio, e aqui vai estar sobrando 1 sobre u ao quadrado, aqui, ó, mais 2. Ou seja, vai aparecer x ao quadrado mais 2x mais 3. Mais uma constantezinha. Então, essa primeira integral a gente já resolveu. A nossa questão agora é como a gente vai resolver aqui agora essa segunda expressãozinha. Nessa segunda, aí sim, a gente vai ter que procurar outro método para se resolver. Porque se eu fosse fazer uma substituição normal, não daria certo. Está aparecendo um termo ao quadrado mais outro termo ao quadrado. Qual é a substituição que a gente vai utilizar para u? Desenhar aqui o nosso triângulozinho. E aqui dentro seria a raiz, né? U ao quadrado mais 2 dentro da raiz.
Quem é que vai ser a nossa substituição? Raiz de 2 tangente de θ. Então, o nosso D de U, a gente já fez uma questão bem parecida, né? Vai ser raiz de 2. Quem vai ser agora a derivada da tangente? A gente já sabe que é secante ao quadrado de θ, né? Então, a nossa integral, ela vai passar a ser, ó, no lugar do D de U, raiz de 2 secante ao quadrado de θ, d de θ, sobre agora, esse termo aqui, tudo isso sobre quem? U ao quadrado. Então, U é raiz de 2, a gente já vai fazer mais direto, certo? U ao quadrado é raiz de 2 ao quadrado, tangente ao quadrado. Mas aí vai sobrar apenas 2 tangente ao quadrado de θ, mais 2. Só que tudo isso aqui está ao quadrado. O que a gente pode fazer aí? A gente vai agora, mesma coisa, eu vou colocar o 2 em evidência, vai aparecer aí no nosso denominador, tangente ao quadrado mais 1, concorda? Mas tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Então, vai estar sobrando para a gente, vou escrever aqui para a gente não se perder, e aí é muito fácil de se perder com essa questão das potências. Então, vai aparecer um 2 secante ao quadrado de θ, só que isso tudo ainda, essa parte que é fácil de se perder, isso tudo ainda ao quadrado. Ou seja, vai estar aparecendo aí para a gente um secante à quarta. E o 2 ao quadrado vai passar a ser 4, né? Ou seja, vai estar aí, ó, raiz de 2 sobre 4, integral, secante ao quadrado daqui com secante ao quadrado de baixo, vai aparecer apenas o d de θ, secante ao quadrado de θ. E aí a pergunta agora é, como é que a gente vai resolver essa integral? A raiz de 2 sobre 4, integral d de θ, secante ao quadrado de θ. Como é que eu posso reescrever essa integral? Lembra da definição que 1 sobre secante é cosseno. Então, aqui vai ficar exatamente o cosseno ao quadrado de θ, d de θ. Ah, mas o cosseno ao quadrado a gente sabe calcular. Então, eu vou escrever aqui vezes quem é que vai ser a integral do nosso cosseno, que é cosseno de θ, seno de θ, sobre 2, mais θ sobre 2. Aí, conforme a gente vai fazendo, a gente acaba meio que decorando mesmo essa expressão, para não precisar fazer toda vez, né? Beleza, acabou. Mais uma outra constantezinha, C2. Mas já acabou a questão? O que a gente tem que fazer agora? Vai ter que voltar lá para o nosso triângulo, né? Se a gente lembrar aqui, ó, vou escrever nosso triângulo aqui de novo, ficou bem torto aqui, mas beleza. Aqui era U, aqui era raiz de 2, e aqui era U ao quadrado mais 2, tudo isso dentro da raiz. Então, vamos escrever, ó. Vai ficar raiz de 2 sobre 4. Quem é cosseno de θ? Cosseno de θ é cateto o quê? Adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente está sendo raiz de 2, né? Então, vai ser, ó, raiz de 2. Eu vou até passar um traço aqui para a gente colocar esse 2 logo todo fora aí. Então, vai ser raiz de 2 sobre U ao quadrado mais 2. Beleza, tá aqui. Seno de θ. Perceba que ainda vai ter um 2 multiplicando tudo isso, certo? E a gente já poderia resumir e fazer isso aqui, ó. Peraí. Vou ajeitar aqui e vou transformar aqui em 8.
Então, continuando, eu escrevi o cosseno, vou escrever agora quem é o seno. O seno vai ser U, tá, aqui, sobre também a hipotenusa, que é U ao quadrado mais 2. Beleza. Mas quem é o θ agora? Essa é a primeira questão que aparece o θ isolado, né? O que a gente tinha feito? A gente tinha chamado U igual a raiz de 2 tangente de θ. O que vai implicar para a gente que U sobre raiz de 2 era tangente de θ. Se vocês lembram como a gente calculava lá no produto interno o ângulo entre vetores, a gente já fazia isso. Se a gente quer tirar só o θ dali, a gente tem que aplicar a função inversa. E a função inversa é a arco daquilo dali. No nosso caso aqui, vai implicar que o θ vai ser o arco tangente aí de exatamente U sobre raiz de 2. Então, onde tiver θ, a gente vai substituir por isso. Então, vai aparecer aqui o arco tangente de U sobre o nosso raiz de 2. Beleza, acabou. Não tem mais essa substituição aí, não tem mais integral para resolver. Porém, nossa integral estava usando x. Então, você só ia pegar isso daqui agora, eu vou deixar para que vocês façam essa substituição. No lugar do u, substitui aí por x mais 1, né, se eu não me engano, exatamente. Vai usar aí x mais 1, onde tiver u ao quadrado mais 2, você vai substituir por x ao quadrado mais 2x mais 3. Só lembrando que aqui, ó, nesse caso aqui, ó, você tem um produto de raiz, né? De mesmo índice. Então, isso ficaria apenas u ao quadrado mais 2, né? Porque ia aparecer, ó, isso ao quadrado dentro da mesma raiz de regras de radiciação, cortaria, então ficaria u ao quadrado mais 2. Esse pedacinho específico que a gente está trabalhando. E aí você tem que lembrar que essa questão toda era aquele primeiro pedacinho que a gente já tinha resolvido, mais esse que a gente resolveu agora. Então, juntava tudo, chegaria na nossa questão resolvida aí. Então, com isso, a gente finaliza aí essas 4 questões que a gente estava propondo para a aula de hoje.